continuar aqui. A gente tem as memórias. Pessoal, aqui eu coloquei uma foto só, mas nós temos 3 tipos de memória, tá? A gente tem as memórias RAM, que é essa daqui, eu vou falar dessa primeiro. Que aqui já tá aqui, tá? Memória RAM. Em português, isso aqui é memória de acesso aleatório, tá? O M é de memory, o A de access, né, de acesso, e o R é de random, tá? Random em português, aleatório, certo? Então, memória de acesso aleatório. Por quê? Como eu expliquei lá no processador, ela vai pegar tudo e vai ficar puxando para o processador trabalhar, certo? Ela é uma memória que tem uma velocidade média, certo? A memória tem uma velocidade média. Vou já explicar como é que a gente sabe disso. A gente tem... E essa memória, pessoal, detalhe, essa memória, ela é volátil. Como assim, Natanael? Desligou a energia, ela reseta. Então, o seu HD não. O seu HD é uma memória fixa lá. Se você botou um arquivo lá, você vai desligar o seu computador, ligar de novo e continua tudo lá. A memória RAM, ela é uma memória de curto prazo. Você está usando as coisas, está utilizando lá, está tudo salvo nela. Mas quando você desliga o computador, ela reseta. Zerou. Vai começar tudo de novo quando você ligar o computador, certo? Isso aqui é a memória RAM. Deixa eu colocar aqui embaixo direitinho. RAM. A gente tem outro tipo de memória que é a memória ROM, tá? A memória ROM é uma memória, um tipo de memória que é uma memória lenta. Por quê? A capacidade dela de perder informação é quase zero e ela só funciona quando você cria o chip, é colocado nela uma informação e essa informação fica lá, até alguém ir lá e tirar da mesma forma que colocou. Se não, essa informação fica lá. Um exemplo disso é a BIOS. A BIOS, pessoal, é o que gerencia todo o seu computador. Isso aqui é sistema básico, em português, tá? De entrada e saída, certo? Basic, Input, Output, System. Sistema básico de entrada e saída. Isso aqui para que é? Ele gerencia, pessoal, tudo do seu PC. O seu teclado ele funciona porque a BIOS está gerenciando ele. O seu mouse funciona porque a BIOS está gerenciando ele. Ela deixa ele funcionar. A gente consegue ir na BIOS do computador e desativar todas as USB. Nada mais funciona se for conectado pela USB. Tá? Nós temos, isso é um exemplo de memória ROM. Tá? Uma memória lenta e uma memória de acesso fixo, tá? Obrigatório. Fica lá direto. E a gente tem o que chama de memória cache, que é uma memória que tem aqui também. Tá? Nessa memória aqui, a maior parte dela é memória RAM e um espacinho pequeno aqui é uma memória cache. O processador também tem. O que é essa memória cache, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês. Dá para ficar bem facinho de entender. A memória cache é uma memória muito menor, com espaço muito menor, mas é uma memória rápida. Deixa eu apagar aqui e trocar a cor aqui para ficar melhor. Pega, fazer de preto. Memória cache. Cache, não sei como é que vocês vão pronunciar, tá? Mas é uma memória rápida. E também é uma memória volátil, tá? Rápida. Desligou, ela reseta. Então aqui o que acontece? Na memória, vocês imaginam o seguinte, que você está em uma cozinha e você tem a sua mesa, aí lá na geladeira você tem um monte de coisa. A geladeira é como se fosse a memória RAM, tem um monte de coisa aqui. E você vai trazer para cá só o que você vai usar, então você vai trazer só a água, vai trazer aqui umas verduras e vai trazer aqui, sei lá, alguma outra coisa e coloca aqui na mesa. Essa mesa é como se fosse a memória cache. Eu estou trabalhando aqui, né? Aqui que eu estou trabalhando e eu coloco as coisas que eu estou usando mais aqui do lado. Então, quando o processador ele recruta uma coisa várias vezes da memória, isso é colocado na memória cache. Por quê? Lembra do processo aqui que ela vai no HD, procura, pede para o HD procurar, o HD devolve? Quando ela já tem armazenado aqui na memória cache, né? O que acontece? O processador pediu, não vai no HD mais, já está aqui, ó. Manda para cá, já resolve.
O processador faz a mesma coisa, ele tem uma memóriazinha guardada aqui. Na verdade, o processador tem 3 memórias, que a gente chama de L1, L2 e L3. Uma mais rápida do que a outra, para ele organizar. Isso aqui eu estou usando rápido, estou usando, mas não é tão urgente. Isso aqui eu estou usando direto, isso aqui não estou nem perdendo tempo. Então, quando a memória manda alguma coisa e ele está usando com muita frequência esse mesmo recurso, ele vai lá e salva no L1. Então, quando ele precisa de novo, ele já nem pede na memória, porque ele já tem salvo ali, num espacinho muito pequeno, isso lá para ele utilizar todas as vezes que ele precisar. Depois ele reseta, coloca outras coisas e ele vai gerenciando isso, certo? Então, a memória cache é um espacinho no seu local de trabalho. É como você está trabalhando aqui numa mesa, você precisa muito de papel. Em vez de ter que ir lá na estante pegar na resma, você pega algumas folhas e deixa aqui. Toda vez que você precisa, já está ali do lado, você pega e utiliza. Ok? Então, 3 tipos de memória: memória RAM, memória ROM e memória cache. Certo? Esses são os mais conhecidos, os mais utilizados. A gente tem algumas outras, memórias EPROM, mas a gente não vai entrar tanto nisso, porque é muito difícil de se utilizar, tá? São outras formas de memória. Placas de vídeo. Vamos lá. Pessoal, a placa de vídeo, ela é responsável por, como o próprio nome já diz, mandar, né, o vídeo da CPU, como o popular nome diz, né, mas não é CPU, né? A CPU é o processador da placa para o monitor, certo? É assim, pessoal. Normalmente, as placas tradicionais, a placa-mãe, ela já tem um videozinho aqui integrado, um vídeo pequeno, para você fazer o básico, seu monitor funcionar. Mas se você quiser jogar, fazer umas coisas de forma mais pesada, você tem que ter uma placa separada, tá? Aqui a gente entra, pessoal, no conceito de placas on-board e placas off-board. Tá? Placas on-board e placas off-board. A placa on-board é uma placa que ela é integrada. A placa off-board ela é separada. Certo? Então, para toda placa, pessoal, falando aqui da nossa informática, toda placa funcionar, ela precisa de um controlador, certo? Ela precisa de uma memória e ela precisa de um processador, certo? Então a placa de vídeo, o controlador é o chip gráfico, a memória igual a outra lá, a memória RAM, só que de vídeo, e um processador para ele processar o que ele está fazendo. O mesmo esquema que eu expliquei aqui no processador funciona para qualquer placa, tá? Só que o que acontece? A placa-mãe, quando você pega computadores mais simples, ela tem tudo isso. Só que divide um só processador. Opa, vou ficar aqui de vermelho, ficar melhor de ver. Um só processador e uma só memória. Eu já explico isso aqui. E aqui você tem um chip que o nome é chipset. Fica aqui, ó. E aqui dentro você tem todos os controladores. Controlador de vídeo, controlador de som, controlador de USB, controlador de temperatura. Tá tudo aqui dentro. E ele usa o mesmo processador e a mesma memória. Quando você tem uma placa off-board, você tira da placa-mãe essa função e coloca numa placa que vai ter para ela as próprias ferramentas. Então, na placa de vídeo, falando da placa de vídeo, nós temos uma GPU, ó, não é CPU. CPU é o processador. Aqui é a unidade de processamento gráfico. Ou seja, além de ser um chip exclusivo para ela, ainda é um chip que é feito especificamente para processar vídeo. E você tem, em vez de memória RAM, você tem VRAM. Então, aqui você tem um chip, que seria o processador, que é a GPU. Você tem uma memória RAM, só que em vez de ser só uma memória compartilhada, é uma memória RAM específica para trabalhar com vídeo. Entendeu? Então, além de ter o processador, que no caso seria o controlador, ter o processador e ter o
a memória, aqui você já tem, em vez de ter o processador e um chip, né, que controla o vídeo, você já tem um processador específico para vídeo. Então isso, pessoal, traz para o computador uma potência assim, muito maior. Não dá para comparar você ter uma placa de vídeo, né, uma GPU, com um seu vídeo que a gente chama de vídeo integrado. Não tem como. GPU com VRAM. Certo? Então não tem como. Aqui, pessoal, nós temos 3 exemplos de conectores, que é como você conecta a sua placa de vídeo ao monitor. Você tem a saída VGA, que é aquela azulzinha maior. A VGA, pessoal, ela vai no máximo até HD, quando a gente fala de resolução. Ou seja, ela não vai conseguir transmitir mais que isso, ela só transmite 256 cores, tá? Combinações de cores. Então é um vídeo um pouco mais ruim. A gente tem o DVI, só aqui para não esquecer. E o VGA, pessoal, é uma saída analógica. Muito antiga e lenta. Nós temos o DVI, que é uma saída já digital. E ela já consegue trabalhar em Full HD. Certo? E a gente tem o tradicional de hoje, que mais utilizado, que é o HDMI. A entrada HDMI já não tem um limite de resolução. Hoje até o 4K, por exemplo, é em HDMI. O que muda é a velocidade. Você tem HDMIs um pouco mais rápidas para conexões melhores, né? Para você ter aí uma resolução maior. O HDMI do seu PCzinho que for mais fraco e tal, que vai ter HDMI, ele não vai tirar essa potência toda da placa de vídeo, ok? Você tem outras entradas, como Super Vídeo. Você tem a entradazinha aqui é da televisão, que é aquela entrada de cabo coaxial. Você tem o RCA, que é aquela entradazinha antiga do DVD, que são 3 cores, né? Então você tem essas coisas aí, certo? Falando de vídeo, é isso aqui. A mesma coisa, pessoal, para a placa de som, tá? A placa de som normalmente não se tem separado, porque o som não é uma coisa que quem usa de forma doméstica trabalha muito. Então você tem uma placa de som normalmente integrada ao seu PC. Se você olhar aqui, ó, aqui você vai ter na placa-mãe já a placa de som. Mas só para vocês saberem, aqui você tem algumas entradas extras que normalmente não se usa, mas basicamente você tem 3. Na verde, você liga a sua caixa de som ou fone de ouvido. Na verdade, aqui é a saída, né? Saída. Na rosa, você liga o seu microfone. E a azul, que é o padrão, normalmente tem uma verde, uma rosa e uma azul, você tem o que a gente chama de entrada de linha. Certo? O que é uma entrada de linha? É uma entrada, pessoal, que na hora que você liga, você decide o que ela é. Você vai ligar aqui, por exemplo, você quer ligar a caixa de som aqui, e aqui você quer ligar o seu fone de ouvido. Quando você liga, ela vai perguntar o que você está ligando ali, você coloca que é um fone de ouvido, e ela vai assumir essa função do fone de ouvido. Ok? Sem muito segredo.